Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo de número 55. Livro de Isaías, capítulo de número 55, verso de número 8 e verso de número 9. Isaías 55, verso de número 8 e verso de número 9. Eu entendo que Deus está nesse ambiente aqui na noite de hoje. Há uma graça de Deus, há um mover de Deus, há uma ação de Deus, aleluia. Há uma atmosfera do Espírito Santo, aleluia. Isaías 55, verso 8 e 9 diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Amém? Pai, em nome de Jesus nós oramos e apresentamos diante de Ti essa palavra. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, entendimento e capacidade a podermos, ó Pai, relatar aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite de hoje. Peço a Ti, Senhor, a sabedoria, a revelação, a palavra, Pai, que possa falar ao coração daqueles que estão aqui. Em nome de Jesus, repreendo tudo aquilo que não provém de Ti, para a glória eterna do Teu nome. Amém e amém. O profeta Isaías vai dizendo algo tão real e verdadeiro, que Deus tem caminho e Deus tem pensamento que não são igual aos nossos. Os nossos pensamentos e os nossos caminhos são inferiores aos caminhos e pensamentos do Senhor. Quando nós entendemos que Deus não age como nós pensamos, nem por onde nós transitamos, nós estamos falando que Deus está muito mais além. O pensamento dele é mais elevado, o caminho dele é diferente. E quando a gente pensa num caminho, a gente pensa de uma forma, nós sempre vamos pensar pela lógica humana, nós sempre vamos pensar pela questão racional, nós sempre vamos pensar de uma maneira a qual tem que fazer sentido para nós. E é isso que Deus faz. Para Deus não tem que fazer sentido para Ele realizar alguma coisa. Para Deus 1 mais 1 nunca vai ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Então os caminhos do Senhor, os pensamentos dEle, nunca vão ser associados numa lógica humana que nós pensamos. Para pensar comigo, eu te dou exemplo na Bíblia. Quando a gente olha Jesus pegando, fazendo lodo, cuspindo no chão, e naquele momento pegando terra e jogando nos olhos do cego, não fazia sentido, não fazia lógica para alguém voltar a enxergar. E quando a gente entende isso, jamais eu faria isso, jamais você faria isso para poder resolver o problema de alguém. Pegar lodo, pegar lama, cuspir e jogar no olhar de alguém para que esse alguém pudesse ser curado. Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus pensamentos, Deus tem a sua multiforme maneira de agir. Eu e você jamais faríamos uma coisa que, se nós pudéssemos fazer, de alguém pedir ajuda para nós e nós demorarmos a poder dar ajuda para alguém. Quando a gente olha Marta e Maria pedindo ajuda para Jesus, dizendo: vem aqui porque Lázaro, meu irmão, está doente e ele precisa da tua ajuda. Eu acredito que se o Senhor vier aqui, uma solução vai ter, alguma coisa o Senhor vai fazer e ele vai se recuperar, vai ter saúde e vai estar de volta em casa. Mas Jesus espera 4 dias, Lázaro agora vai ser enterrado, Lázaro agora vai ser sepultado. E aí ele volta e ele pergunta: onde está Lázaro? Já cheira mal, está lá no sepulcro. Ele diz: vamos lá. E na porta do cemitério ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro levanta, sai andando e vem ao encontro dele, aleluia. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Não existe lógica, não existe uma maneira de nós pensarmos que vamos ser igual a Ele. Jesus leva um povo, Jesus leva um grupo de pessoas ao monte para poder ficar pregando. E Ele fica uma semana inteira pregando, Ele fica uma semana inteira ensinando. Ele ensina aqueles homens, Ele ensina mulheres, Ele ensina criança. E depois de um período de tempo, eles estão com fome. E aí Jesus fala: vocês têm alguma coisa para eles comerem? E um dos discípulos, chamado André, vai dizer: olha, mestre, nós não temos nem dinheiro para poder ir buscar. E ainda que se nós tivéssemos, não daria para essa multidão.
porque eu acredito que deve ter no mínimo 15 mil pessoas. 15 mil pessoas, o que é comida para a gente trazer para essas 15 mil pessoas. Mas a gente tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão? Jesus fala, então me dá esses 5 pães e 2 peixes, porque eu vou apresentar o Pai. E aí ele ora, apresenta, daqui a pouco ele começa a colocar no cesto, e o cesto começa a encher, e ele começa a repartir, e ele começa a servir, dizendo, vão lá. E quando termina no final do tempo, ainda tem 12 cestos cheios, aleluia. Deus tem a sua loucura para fazer. Os nossos caminhos não são os caminhos dele, os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Quando a gente observa, Jesus pega os discípulos, pede para os discípulos entrar no barco, para que possam chegar do outro lado. E os discípulos vão entrar no barquinho, ali no mar da Galileia. E Jesus naquele instante fala, podem ir na frente, podem ir na frente. E quando Jesus fala para eles na frente, chega na 4ª vigília, uma tempestade, um vendaval, uma chuva, a ponto que as águas começam a levantar ondas, cair água dentro da embarcação, e os discípulos ficam apavorados, e daqui a pouco desce alguém andando sobre as águas, para ir ao encontro do barquinho, aleluia. Jesus poderia muito bem fazer de uma maneira diferente, mas Jesus vai descendo, andando sobre as águas, aleluia. Jesus tem a sua forma, Jesus tem a sua maneira, a ponto dele poder falar para Pedro, Pedro, sou eu que estou falando com você. E Pedro ousadamente fala, se é o Senhor mesmo, diga que eu desça do barco e vou até lá. Na lógica humana, Jesus poderia vir num outro barquinho, chegar próximo, dizer, ei gente, não se apavora, eu estou aqui com vocês, entendeu? Não tenha medo, fique tranquilo, eu vou aqui pegar, segurar no barco de vocês, vamos remar e vamos chegar do outro lado. Mas Jesus fala, não, desce do barco e venha ao meu encontro, aleluia. E Pedro sai andando sobre as águas, Pedro sai andando de uma maneira sobrenatural. Eu tenho para te falar nessa noite de hoje, Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus pensamentos. Eu não posso ter resistência, eu não posso fazer esforços para poder fazer e entender o que Deus quer e da maneira que Deus quer. Entenda uma coisa, o dia que eu for entender Deus, Ele deixa de ser Deus para ser um cientista. O dia que eu for querer compreender Deus, Ele deixará de ser Deus para ser um biólogo. Não, não, Ele é Deus, Ele tem uma multiforme maneira de fazer. O mais importante de tudo é que Ele faz, o mais importante de tudo é que Ele realiza, o mais importante de tudo é que acontece. Eu estou com alguém aqui nessa noite de hoje, eu quero declarar uma palavra, liberar uma palavra sobre a sua vida. Não crie resistência das coisas que estão acontecendo. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Você está entendendo? Todas as coisas cooperam para o bem, mas está doendo, mas coopera para o bem. Vai entender como Deus faz, vai entender como Deus age. Gabi, Deus pega Adão e quando Deus pega Adão, Ele faz Adão cair no sono, tira uma costela de Adão, tira algo de Adão, para que depois quando Adão acorda, não tem uma costela, mas tem uma mulher. Deixa Deus agir. Deus permite que Jó perde saúde, perde família, perde os bens, mas lá no final do capítulo de número 42, Deus restitui ele o dobro de tudo aquilo que ele perdeu. Aleluia. Deus tem os seus caminhos. Deus poderia muito bem poder descer do seu trono, olhar a terra, e a terra estava cheia de maldade, cheia de pecado. Ele poder dizer, colocar o seu trono e dizer, olha, agora que é assim, vocês vão ser e seguir a minha ordem. Ser um ditador, ser alguém que vai ditar, alguém que vai colocar como um general, dizer, é assim, se não fizer morre, se não fizer está excluído, e a partir de agora eu vou prender, eu vou matar, eu vou destruir. Deus poderia fazer assim,
porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele governa, Ele sabe, Ele conhece, Ele poderia agir assim. Mas Deus é um Deus que se esvazia, Ele se torna menor do que os anjos. Meu Deus do céu, Ele se esvazia, se torna menor que os seus anjos, habita entre a criação, vai para uma cruz, e na cruz Ele morre, Ele entrega a sua vida, para que derrame o seu sangue, e eu e você possamos reconhecer Ele como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Faz sentido? Para a gente não faz sentido, aleluia. Um Deus que está no seu trono, um Deus que governa, mas daqui a pouco está na cruz. Meu Deus do céu. Mas às vezes a gente fica questionando, a gente fica colocando, e a gente fica resistindo. Olha só na vida de José o que vai acontecendo. José tem os seus irmãos, José é invejado, José é caluniado, José é desprezado, José é vendido. José vai parar no Egito, José vai parar na prisão, só porque um menino teve um sonho, só porque um menino um dia sonhou, que Deus deu para ele um sonho. Não fazia sentido para mim nem para você poder alguém que tem sonho, alguém que é fiel, alguém que se conectou com Deus, alguém que ouviu Deus poder fazer uma situação e permitir tudo isso. Não fazia sentido, mas para Deus era. Enquanto os irmãos estavam afastando ele de casa, eles não sabiam que estavam empurrando ele para um propósito que Deus tinha na vida dele. Aleluia. Deixa eu repetir uma palavra para você. Entenda uma coisa, que todas as coisas estão te empurrando, estão te direcionando para aquilo que é destino, aonde Deus quer te colocar. Mas a gente tem dificuldade, a gente tem uma resistência, e a gente por muitas vezes não quer compreender o agir de Deus, a maneira de Deus fazer, a maneira de Deus realizar. A Bíblia nos conta de uma mulher no livro de João, capítulo de número 4. Dá um pouco mais de retorno para mim, João. A Bíblia nos conta de uma mulher no capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus, que escreveu João, dizendo de uma mulher samaritana, uma mulher que estava ali no poço de Jacó. Todos os anos ela ia tirar água por volta do meio-dia. E diz que Jesus com os seus discípulos sai da Galileia e precisava de uma maneira necessária passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria, só que samaritano não conversava com judeu. Jesus então toma um caminho, Jesus toma uma direção, que os discípulos olham para ele dizendo: mestre, será que nós temos que passar por Samaria? Judeus não conversam com os samaritanos, judeus não se conectam com os samaritanos. Será que a gente tem que passar? Jesus diz: é necessário passar por Samaria, é necessário passar por Samaria, porque lá eu vou fazer um encontro e ter um encontro com mulher, e essa mulher vai mudar a história dela, essa mulher vai mudar a vida dela, porque o Evangelho é o Evangelho de encontro. Meu Deus do céu, o Evangelho é o Evangelho de encontro. Existem caminhos que não são os nossos caminhos. Jesus então vai olhar para os seus discípulos, vai dizer: nós vamos para Samaria, porque eu vou lá e existe algo que eu preciso fazer. Meu Deus do céu, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os nossos pensamentos não são pensamentos do Senhor. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: não resista aos planos de Deus para a tua vida. Não resista. Fala: não resista. Chacoalha ele, fala: não resista à forma que Deus age na sua vida, a forma como Deus age na sua vida. Aleluia. Você pode liberar um glória aqui nessa noite de hoje. Você pode liberar um aleluia aqui nessa noite de hoje. Oh, aleluia, eu sinto uma presença de Deus. Eu entendo que nessa semana, não questione, só acredite. Não questione, não pergunte, só aceite. Aleluia. Se eu estou com a minha vida diante de Deus, se eu tenho o Senhor, até uma batida de carro, até uma cirurgia que acontece, tudo tem plano de Deus, tudo tem
nas mãos de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Tem alguém comigo aqui nessa noite? Tem alguém comigo nessa noite? Adora Ele, adora o nome dEle. O Evangelho é o Evangelho de encontro. Quando nós olhamos em tantas maneiras, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, e que a gente olha Paulo, que Paulo perseguia a igreja, Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo era um poliglota, Paulo era um doutor da lei, estudou na escola de Gamaliel, uma das melhores escolas da época. Paulo era aquele que era zeloso, Paulo zelava pela palavra, e quando ele olhava o cristianismo, ele olhava como uma seita, como uma heresia, e ele começa a perseguir os cristãos, e começa a destruir os cristãos. A gente observa que o próprio apóstolo Paulo, ele é alguém que vai consentir na morte de Estevão, o diácono da igreja. Estevão está sendo apedrejado e Paulo está olhando naquele momento. Mas logo em seguida, quando Paulo está indo para Damasco, quando Paulo está indo perseguir os outros cristãos em Damasco, no meio do caminho, não foi ninguém que parou, não foi um exército que parou, não foi uma tropa de elite que parou, mas foi o próprio Senhor que apareceu a ele, e ele estava no cavalo, ele caiu do cavalo, viu uma luz resplandecente, e ouviu uma voz dizendo: Paulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Não estou perseguindo a ti. Todas as vezes que você persegue um desses que acredita em mim, está perseguindo a mim, aleluia. Paulo cai no cavalo, fica cego, e Deus vai falar com ele: ei Paulo, vai para a casa de Ananias, na rua chamada direita, porque alguém vai orar por você, as escamas vão cair dos olhos, porque você é um vaso escolhido para mim, aleluia. De perseguidor, daquele que perseguia, ele começa a ser perseguido. Deus usa uma figura de linguagem com Paulo interessante, que ele vai dizendo para Paulo: ei Paulo, você é um vaso escolhido para mim. Parece até um evangeliquez, uma questão de uma linguagem gospel na gíria, né? Você é um vaso. Quantos aqui já ouviu assim: ei, você é um vaso, você é uma tocha de fogo, canela de fogo? Alguém já ouviu esse tipo de linguajar? Parece um linguajar de uma gíria gospel. Olha, você é um vaso, você é um fogo, você é canela de fogo, e tantas outras coisas que vão se falando. Mas a Bíblia registra em Atos capítulo de número 9, que Deus vai falar isso para Paulo, que ele é um vaso escolhido. Um vaso escolhido, eu preciso entender a história da cultura da antiga aliança, porque vaso era um lugar que não era para colocar flores, vaso não se colocava moedas dentro, vaso não se colocava objetos dentro. Quantas vezes a gente tem vaso dentro de casa, vasilha, e aí tem lá na estante, tem aqui, e aí você coloca chave, cortador de linha, cortador de unha, alicate, moeda, carretel de linha, e meu Deus do céu, você aí encontra de tudo. Já aconteceu isso na sua casa ou só na minha? Aonde já aconteceu? Aconteceu na sua casa também? Glória a Deus, não estou sozinho. Mas a gente vê que quando Deus fala que Paulo será um vaso na mão de Deus, é porque vaso tinha utilidade de colocar os pergaminhos dentro dele. A antiga aliança, quando os escribas, eles escreviam aquilo que os profetas ditavam, inspirados por Deus, eles colocavam pergaminho e colocavam dentro de vasos, e esses vasos levavam esse pergaminho de um lado para o outro, porque o vaso conservava a palavra que estava lá dentro. Passava sol, passava chuva, mas a palavra permanecia intacta, de geração em geração. Fazem aproximadamente aí 100 anos, ali nas cavernas de Curã, que encontraram vasos, e esses vasos encontraram pergaminhos de Isaías, pergaminhos de Jeremias, parte daquilo que é da antiga aliança. Encontraram lá, porque os vasos preservavam. Os vasos, eles resistiam à chuva, eles resistiam ao tempere do sol, eles resistiam aos animais, eles resistiam de geração em geração.
E quando Deus está falando para Paulo: Paulo, você é um vaso para mim, o que Deus está dizendo é: eu vou depositar dentro de você a minha palavra, eu vou depositar dentro de você a minha palavra, para você levar de geração em geração. Eu vou depositar dentro de você, e você vai resistir aos tempéries da vida, às dificuldades da vida, às lutas da vida. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Sabe o que eu vejo aqui nessa noite de hoje? Eu vejo Deus derramando pergaminhos, palavra, e fazer como o salmista falou nos salmos, dizendo: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está dizendo? A palavra não é para ficar no bolso, não é para ficar na estante, não é para ficar no tablet, não é para ficar no celular. A palavra é para guardar no coração. Aleluia. Ei, cadê os vasos dessa noite aqui? Tem vaso aqui nessa noite, tem vaso aqui nessa noite. Ei, a palavra de Deus, ela fará parte da tua história. Você vai abrir a boca e a palavra vai sair, e quando ela sair, vai mudar a vida. Quando ela sair, vai levantar quem está caído. Quando a palavra sair da tua boca, vai trazer esperança para o perdido. Há uma glória de Deus aqui, há uma presença real do Senhor. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Jesus então vai para Samaria, e aí ele encontra com aquela mulher samaritana. E aquela mulher samaritana, quando encontra com Jesus, os discípulos vão sair daquele ambiente e vão comprar alimento. O único discípulo que fica lá é João. Porque eu sei que João fica, porque João é o que relatou no Evangelho de Jesus, o que escreve no capítulo de número 4. Só que eu amo João, porque João não é o que questiona, João não é o que fica resistindo. João é aquele que conhece o coração de Jesus, porque ele deitava no colo de Jesus. Então João é aquele que vai acompanhar até o fim. João não atrapalha, João fica junto. Mas os demais discípulos, Fernando, eles vão comprar alimento. E aí, por que parece que a mulher está sozinha com Jesus? Porque se tivesse muito daqueles discípulos, eles fariam acepção, eles falariam demais. Tem gente que às vezes, eles ao invés de ajudar, atrapalha. A gente vai entender algumas fases da nossa vida porque a gente fica sozinho, nós e Deus. Sabe por que a gente fica sozinho algumas vezes com Deus? Porque se tiver muita gente, atrapalha, muitas vozes falam, e a gente pode perder a direção, pode perder a noção. Jesus então pede que os discípulos vão comprar alimento para que ele possa ficar sozinho com aquela mulher. Não questione algumas vezes se alguém te deixou, se alguém te abandonou, se alguém te colocou para trás, alguém te excluiu. É porque Deus está falando: eu preciso de um particular com você. Eu não te deixei, eu não te abandonei, eu não te deixarei, eu jamais te envergonharei. Eu serei contigo, eu serei o seu Deus, eu serei o seu Salvador. Mas quando nós olhamos isso, essa mulher samaritana está lá. E quando essa mulher samaritana está lá, ela vai próximo do meio-dia, e ela sempre vai, e ela vai para buscar água. Jesus então, a gente conhece aquela história que Jesus vai falar com ela sobre adoração, vai entrar num tema sobre adoração. E Jesus, quando fala com ela, e ela fala assim: olha, o nosso povo lá de Samaria diz que lá no monte de Samaria é onde acontece a adoração, mas os judeus estão dizendo que a verdadeira adoração acontece em Jerusalém, no templo. E Jesus tem uma conversa com ela extraordinária. Jesus fala: olha, a hora vem e a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O que Jesus está falando para ela é: nem é em Samaria e nem em Jerusalém. Não é o local aonde você adora, mas é como você adora. Ah, meu Deus do céu, tem alguém me entendendo aqui que Deus está falando? Não é o local aonde você adora, mas como você adora. Não é o local, não é a geografia, mas é como é a sua adoração. Tem adorador aqui nessa noite de hoje, tem adoradores aqui na noite de hoje. Não é a geografia onde
onde eu tenho que adorar, mas é como eu tenho que adorar. Aleluia. Eu estou aqui, eu adoro. Eu estou em casa, eu adoro. Eu estou no carro, eu adoro. Eu estou no trabalho, eu adoro. Ei, Ele está buscando esses adoradores que não estão preocupados com geografia, mas estão preocupados como é que adora. Diga para quem está do teu lado, fala assim: não é aonde adora, é como adora. E como é que adora? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, aleluia. Você tem que ser sincero, você tem que rasgar o coração, você tem que ser verdadeiro, aleluia. Se está doendo, dizendo está doendo. Se está chorando, fala: Senhor, eu tenho lágrimas. Se está feliz, é em espírito e em verdade. Ah, meu Deus do céu. Ei, tem verdadeiros adoradores aqui. Tem verdadeiros. Agora a gente conhece a história que essa mulher já teve vários maridos, e Jesus vai falar: o marido que você tem agora não é seu, tá certo? E Jesus vai falar sobre adoração com ela. Agora para pensar, qualquer um de nós falaríamos o quê? Olha, mulher, você precisa tomar um rumo certo, precisa definir as suas decisões, porque decisões definem destino. Você fica assim, fica lá, e a gente entraria num aconselhamento, sim ou não? Esse seria o caminho da lógica. A gente questionaria dizendo: olha, também você está vivendo uma vida assim. Você vem meio-dia aqui para não ser vista, porque as mulheres de manhã vêm tirar água, e você vem meio-dia só para não ser vista, para não ser criticada, não ser caluniada, não ser apontada. Também você age dessa maneira, você faz dessa forma. Eu vou te dar um modelo. Eu vou falar assim, ó: você dá 3 passos para poder mudar a sua história. Você dá 4 passos, se arrepende disso, santifica a sua vida, muda a sua vida. Seria porque ela vinha levando uma vida que não era digna e correta, e ela era acusada. Mas Jesus não vai trabalhar com nada daquilo que era para ela modificar, para ela poder fazer, orientar, dar 3 passos aqui, 5 passos lá, falar de santificação, falar de aconselhamento. Jesus vai priorizar uma coisa: só adora, só adora, só adora, só adora. Os caminhos dele não são os nossos caminhos, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Talvez você está na maior guerra aqui, na maior dificuldade, precisando de um conselho, precisando de uma orientação. E é bem verdade que se precisar a gente vai dar para você, mas a palavra de Deus dessa noite não é um conselho, não é orientação, não é uma direção, não é 3 passos, não é 5 pulos. Essa noite adora, 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 adora Ele, adora, 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 adora Ele, adora Ele, adora Ele. Pode subir. Só que o mais interessante é que quando a gente olha, quando a gente observa, Jesus vai fazer isso, e essa mulher agora, ela vai voltar para sua cidade, ela vai voltar para Samaria. Quando ela vai voltar para Samaria, ela volta como uma missionária, ela volta como uma pregadora, ela volta com uma mensagem que ela carrega. Porque ninguém vai poder abrir a sua boca se não carrega nada, aleluia. Ninguém vai abrir a sua boca se no seu coração não está cheio. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Quando ela tem um encontro com Jesus, o coração dela enche. E quando ela chega na cidade onde ela mora, ela começa a falar: eu tive encontro com Jesus, Ele mudou a minha história, Ele impactou meu coração, alguma coisa diferente, Ele trouxe a minha história, a minha vida. Vocês precisam conhecer. Deixa eu falar uma palavra: se a gente não encher o nosso coração de Deus, e a gente não vai chegar em casa e poder falar de Deus, nós não vamos chegar na empresa e falar de Deus, aleluia. Eu fico triste quando alguém chega em um ambiente, começa a contar só besteira, só piada, sai de um culto abençoado no domingo, aí na segunda-feira só fala besteira, só bobeira. Aí eu não consigo entender, porque um coração cheio
vai transbordar na boca que pode estar declarando vida e mudando história. Aleluia. Entenda uma coisa, que as nossas palavras podem mudar a história, podem fazer vidas se levantarem, podem fazer vidas serem restauradas, restituídas. Só que interessante que quando ela vai para lá, a Bíblia nos conta, depois você lê Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo de número 4, o versículo inteiro, aí você vai entender lá no final, que aquela mulher, que ela deixa o seu cântaro, e volta correndo para a cidade onde ela mora. Ela deixou o seu cântaro, porque ela foi buscar com uma vasilha, ela foi buscar água, ela foi até o poço buscar água. Só que interessante, quando ela chega no poço, ela tem um encontro com a fonte. Eu vou repetir, quando ela chega no poço, ela tem um encontro com a fonte do poço. Ah, meu Deus do céu. E aí ela tem um encontro com a fonte do poço. Meu Deus do céu. Aí ela muda o objetivo dela. Ela diz: eu vou deixar o que eu vim buscar, mas eu vou levar o que não imaginava ter encontrado. Talvez você veio aqui nessa noite buscar o que você queria, mas vai sair daqui o que você não imaginaria que receberia. Se coloca de pé, se coloca de pé. Pastor, qual é a palavra que o Senhor quer? Eu quero que você possa fixar no seu coração: os teus caminhos não são os caminhos do Senhor, os teus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Pode ser que Deus não vai fazer do meu jeito, pode ser que Deus não vai agir da minha maneira. Sabe qual é a maior frustração de um ser humano? É achar que Deus vai fazer assim, Fernando. Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim. É tudo no quadradinho, limitando Deus, limitando o poder de Deus, limitando a forma que Deus. Ei, Deus não vai ser limitado. Não se preocupe da forma como Ele faz. O mais importante é eu e você acreditar que Ele realiza. Deus realiza sonho. Se é possível sonhar, é possível realizar. Deus realiza sonho. Ei, Deus muda a história. Deus abre porta que você nem imagina. Deus te leva a caminhos que você não faz sentido para você. Aleluia. A evangelista contou o testemunho. Eu lembro que quando eu fui para o Evangelho, eu fui porque eu senti um vazio dentro de mim. Uma senhora foi fazer oração, ela fez uma oração para mim e eu gostei tanto da oração, e que aquilo ali, mas aí o meu sonho era ser jogador de futebol. Aí eu pegava a minha chuteira e levava a minha chuteira pela mochila da chuteira. A dona Adelita, eu vou trazer ela qualquer dia aqui. Há 25 anos atrás, eu pegava minha chuteira cheia de barro e falava assim: dona Adelita, você pode ungir minha chuteira? E ela ungia a chuteira, porque via que eu estava com tanta sede e ela não queria me frustrar. Até que chegou um dia, ela falou assim: posso te falar uma coisa? Você não vai levar mal? Não sai não fica chateada comigo. Eu falei: pode falar. Está errado o que eu estou fazendo, eu só estou fazendo para você poder alegrar o seu coração, mas está tudo errado. Eu falei: não tem problema, eu entendo, eu já recebi o Evangelho no meu coração, aleluia, eu já recebi o Evangelho no meu coração. E qual era a minha vontade? Ser jogador de futebol. Eu não sei se foi livramento para o time, mas uma coisa é certa, Deus mudou. Eu vou completar 52 anos. E aí eu estava com os meus fazendo 27 anos, quando eu estava me convertendo, quando eu estava indo para Jesus. Entenda uma coisa, eu tinha um propósito, eu tinha um caminho, eu tinha um pensamento, mas aí eu entendi Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Eu repeti: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é o meu querer, é o dele. O
próprio Jesus na cruz vai dizer: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A tua vontade. Tem alguém comigo aqui e poder dizer: seja feita a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade. A vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Aleluia. Ei, o que Deus tem para você e para mim é o melhor desta terra. Deus é o Deus que tem, Deus é o Deus que nos guia. Se eu fosse chamar Deus hoje, falaria que Deus é o Uber. Deus é o Uber, é aquele que coloca o local da onde você está para o destino aonde você quer chegar e traça uma rota. Eu vou repetir: que traça o local onde você está e o destino para onde você vai e traça uma rota. Algumas rotas são mais rápidas, outras rotas são mais demoradas, mas seja demorada ou rápida, chega no destino. Chega no destino. Ai, meu Deus do céu. Ei, Deus está falando: nada vai impedir de você chegar no destino e propósito que eu tenho estabelecido para a tua história. Não há altura, não há profundidade, não há fome, não há nudez, não há espada, não há morte, não há anjo, não há potestade. Ninguém pode te separar do propósito dele na sua história.